Vim disponibilizar essa aula aqui para você gratuitamente, visto que muitas de vocês responderam lá na caixinha que eu abri no meu Instagram o que vocês queriam que eu falasse durante a semana. Teve vários temas, eu dei lá as opções e um dos temas muito pedido foi sobre vendas e sobre posicionamento. Então vamos lá, presta atenção aqui nessa aula. Ao longo aí da minha caminhada dentro da micropigmentação, desde que eu comecei, lembrando que antes de chegar na micropigmentação, eu já vinha da área da beleza, eu trabalhei como cabeleireira, que eu comecei aos meus 16 anos de idade e trabalhei até os meus 29 anos de idade, que foi quando eu migrei para a micropigmentação. Então, eu estou bem ali no campo de batalha, de frente a frente para cliente. E eu vejo que uma deficiência muito grande, algo que as pessoas negligenciam muito dentro da profissão, é o fato de entender que precisa aprender a vender, precisa aprender a se comunicar. E há bem pouco tempo atrás, dentro da micropigmentação, não era necessário você saber vender, que é o quê? Aquela maré cheia. Então as pessoas elas não se desenvolveram nisso lá atrás e hoje estão sentindo esse reflexo no bolso por não ter cliente, por não saber o que está acontecendo e muitas das vezes você chega até a olhar para o seu trabalho e achar que é o seu trabalho que as pessoas não estão gostando. Não, não é isso. É porque vocês não sabem usar, por exemplo, as redes sociais ao seu favor. Esse é um dos fatores que faz muita gente não conseguir vender. E o segundo fator é que na maré cheia você não precisava, por exemplo, de saber essas coisas não. Por quê? Automaticamente a pessoa já chegava ali e já comprava. Eu chamo de vendedora tiradora de pedido. O que é a vendedora tiradora de pedido? Ela não precisa de se esforçar para vender. O cliente já chega no balcão querendo. Tipo assim, você chega numa loja de roupa. Aí você vira e fala assim: "Eu quero aquela blusa ali vermelha tamanho M". A moça só vai tirar o pedido e te dá. Aquela pessoa que está te atendendo, ela não teve que se esforçar para conseguir vender aquela peça para você, porque você já chegou lá querendo exatamente aquela peça. E isso acontece com muitas pessoas, que ao longo da caminhada na micropigmentação é tiradora de pedido. Só que a tiradora de pedido, quando a maré abaixa, ela não aprendeu a vender, ela não aprendeu a se comunicar e daí começa a patinar. Então, uma das grandes habilidades que você, enquanto empreendedora, tem que ter, isso é obrigatório, é saber vender, é saber conversar, é saber se relacionar. Os tempos mudaram, as coisas mudaram e a rede social está aí hoje disponível para que todas vocês possam fazer divulgação do seu trabalho. Quando eu falo assim, você tem que estar presente dentro de uma rede social, as pessoas pensam que, ai meu Deus, eu vou ter que blogueirar, eu vou ter que mostrar minha vida toda. Não, não é isso. É porque é aonde as pessoas estão a maior parte do tempo e é aí que você tem a oportunidade de aparecer na tela do celular de alguém. E muitas de vocês deixam de fazer isso. Ou então vira aquela panfleteira lá do Instagram. A panfleteira, ela não se relaciona. Ela posta hoje, some uma semana, depois ela volta. Ai, gente, eu dei uma sumidinha, agora eu apareci. Vou deixar o link aqui para você marcar horário. Você não se relacionou, você não tem envolvimento nenhum com as pessoas e você acha mesmo que as pessoas vão comprar de você? Se você acha, você está achando errado. Então, você precisa aprender a usar as redes sociais ao seu favor. Antigamente, para as pessoas poder falar do próprio trabalho dela, ser influencer do trabalho dela, ela tinha que pagar para aparecer numa televisão, que era muito caro, isso não era acessível para ninguém, ou pagar para passar num rádio, que também não era acessível. Hoje, com seu celular na mão, você pode fazer divulgação do seu trabalho e o seu trabalho chegar até do outro lado do mundo através de uma tela de celular. Então, você tem que ter constância na sua rede social, você tem que falar sobre o que você faz. A tiradora de pedido, ela não fala sobre o que ela faz, ela quer simplesmente que o cliente vai lá bater na porta dela para perguntar: "Oi Maria, você faz tal procedimento?" As pessoas não vão fazer isso com você. Foi-se a época que isso acontecia. Hoje você tem que ir atrás dos clientes. Porém, presta atenção numa coisa aqui. Ninguém vai comprar de você sem te conhecer,
tá? Venda é humanizado. Na verdade, ao meu ponto de vista, venda sempre foi humanizado, mas nos últimos 2 anos se tornou mais humanizado ainda. Gente compra de gente. Então não adianta você ficar dias sem postar nada na sua rede social e do nada você aparece simplesmente colocando um link ali para a pessoa comprar, porque isso é ser a panfleteira e ninguém vai comprar da panfleteira. Então a pessoa ela vai te conhecer, ela vai gostar de você, ela vai se relacionar com você para comprar de você. Essas são as etapas de uma venda. E aí a panfleteira, ela não se relaciona. E só usando uma analogia, quando eu falo a panfleteira, é aquela pessoa que quando você tá ali num sinal de trânsito, você vê aquela moça do panfleto vindo, você já fecha o vidro para não receber o panfleto dela, não é isso que você faz? A mesma coisa as pessoas fazem com você em rede social. As pessoas não vão parar para te ouvir e querer saber o que você está falando se você não se relaciona. Ou se você a todo tempo está fazendo autopromoção. Compra, 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 clica, 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 compra, compra. Tem que ter um relacionamento. E o que é ter um relacionamento? Mostrar um pouco do seu dia a dia. Mostrar um pouco do seu ambiente de trabalho, conversar com as pessoas, gerar uma conexão ali do outro lado. Não tem outra saída. Eu sempre pego também uma analogia lá de trás, voltando lá na época da Kodak. Quando existia a Kodak, que no caso faliu, foi numa era que começou a entrar as câmeras digitais no mercado e celular também com câmera. A Kodak não quis se adaptar ao novo, porque eles pensaram que como eles tinham muitos anos de mercado, eles seriam imbatíveis, que eles eram o número 1 do mercado, e de fato era. O que aconteceu? Veio tecnologias, veio outras coisas que ultrapassou o mercado, cresceu muito rápido, e a Kodak simplesmente optou por falir e negligenciar o que eles deveriam fazer. E infelizmente isso vai acontecer com muita gente que negligencia o fato de entender que se você é empreendedora, você tem que saber conversar com o cliente do outro lado. Se você é alguém, por exemplo, que você não gosta de conversar, que você não gosta de se relacionar, você teria que ter um trabalho ou um emprego interno, que você basicamente não precisa de lidar ali com a pessoa diariamente para você vender o seu trabalho. Então, da mesma forma que você diariamente está ali de frente com a sua cliente e você conversa com ela, essa mesma conversa você vai levar para suas redes sociais. Mas sabe qual que é o seu problema muitas das vezes? Você não posta suas coisas porque você está esperando uma avaliação de quem não vai comprar de você. Talvez você esteja até comparando o seu trabalho com outra colega da sua cidade, que no caso essa colega não é a cliente que vai comprar de você e não é com ela que você está conversando. Você tem que conversar com as pessoas que têm possibilidade de comprar o seu trabalho. Enquanto você ficar com vergonha e você não manter constância de abrir sua loja todos os dias e postar as suas coisas e falar do que você faz, você vai continuar sem vender. É simples assim. Gente, eu sempre falo que o mundo ele não tem dó de ninguém. Isso aqui é uma selva. E tem muitas coisas que as pessoas negligenciam o tempo inteiro. Negligenciam, não dão valor e não colocam energia de onde realmente sai o dinheiro. E de onde realmente sai o dinheiro é da cliente, é da pessoa que está ali passando o cartão para você. E hoje eu vejo que ou a pessoa não posta nada, ou ela posta o tempo inteiro fazendo só autopromoção sem se relacionar com a pessoa, ou ela posta coisa em si mesmada falando muito sobre ela. Ninguém quer saber sobre você. Coloca isso na sua cabeça. As pessoas querem saber do problema dela que você resolve. O Instagram em si mesmado não vende. Instagram que a pessoa não tem constância não vende. Instagram panfleteira também não vende. Érica, mas aonde está essa chave? Aonde está esse segredo? Está em se relacionar com as pessoas. É bem provável que você veio lá do meu Instagram. E lá no meu Instagram, se você me acompanhar nos meus stories todos os dias, eu me relaciono com as pessoas. Eu tenho proximidade com as pessoas. Eu não fico o tempo inteiro falando de procedimento, porque basicamente em todos os perfis da micropigmentação
A grande maioria que você entra é todo dia a mesma coisa, falando do mesmo assunto. E muitas das vezes a profissional não dá nem o ar da graça, né? Nem de pôr a cara ali para aparecer, pelo menos para dar um bom dia para cliente. E esse perfil vai ficando cansativo, as pessoas param de ver suas coisas, seu engajamento vai caindo, seus stories vai caindo, porque essa pessoa achou outro Instagram mais interessante que prende a atenção dela ali. E o gamer do digital é reter a atenção das pessoas, é reter a atenção do seu cliente ali no seu perfil. Na cabeça do seu cliente, você tem que ser a número 1. Então, verdadeiramente, você não está vendendo, não é porque o seu trabalho é ruim, não, é porque você não está fazendo as coisas da forma correta. E não é só você, é várias outras pessoas. E nós estamos aí numa era do digital com muitas informações soltas na internet. E aí você ouve várias vozes ao mesmo tempo, várias pessoas falando várias coisas ao mesmo tempo, que inclusive muitas dessas coisas acaba te atrapalhando ao invés de te ajudar. Como, por exemplo, não aceita se o seu cliente te pedir desconto. Aí você vai, leva aquilo pro coração e dá uma de ofendida. A probabilidade de uma pessoa chegar na sua base e pedir desconto, ela é muito alta. E é por isso que existe uma coisa que eu chamo de ancoragem. Vocês entendem que quando eu falo em venda vem várias coisas juntas, vem vários processos juntos que precisam ser seguidos passo a passo para que você tenha aí uma agenda consistente de cliente fidelizado e te indicando. Porque uma outra coisa que eu vejo também é, além de ver muita gente ensinando coisa errada na internet sobre venda, muitas profissionais também não sabem fidelizar o cliente, estão sempre em busca da próxima, da próxima, da próxima. Gente, venda é um namoro. A próxima, ela não te conhece, ela quer te conhecer, gostar de você, se relacionar com você para comprar de você. Essa próxima é aquela pessoa que está lá na copa, ela está no ponto mais alto da árvore. E para a mão alcançar lá é um pouco mais difícil, vai demandar tempo. E por que que não está vendendo para cliente anterior? Por que que não está fidelizando o cliente anterior? Quais os vazamentos e os pontos de problema você está criando com essa cliente anterior ao ponto dessa cliente nem querer te indicar? Eu sei quais são, basicamente, alguns dos problemas. Eu sei basicamente. As pessoas não cuidam do cliente anterior, acha que venda é quando a pessoa passa o cartão para você. Não, minha filha, venda ela começa depois que o cliente passa o cartão. Muita gente ali na hora que o cliente passou o cartão, simplesmente dá um pé na bunda do cliente, começa inclusive a tratar ele de forma diferente porque ele já pagou. Às vezes também essa cliente tenta agendar um retorno, que na primeira vez que ela foi tratada de uma forma. No retorno dela, o profissional trata ela de outra forma. Porque no retorno dela, às vezes, a profissional não vai cobrar retoque, já cobrou tudo na primeira sessão. Não faça isso com a sua cliente, porque a probabilidade, mesmo que ela tenha gostado do seu procedimento, dela te indicar é zero. É zero. Então, assim, se eu for pontuar aqui, né, nesse vídeo, nessa aula, todos os pontos que as pessoas erram, e quando eu falo as pessoas erram, é muita gente errando nas mesmas coisas. É muita, mas é muita gente. Se você não cuida do seu cliente anterior, você vai sempre estar sofrendo muito em busca da próxima. E buscar a próxima que ainda não te conhece requer, assim, o triplo de energia e de consistência. Ai, Érica, mas eu não gosto de aparecer. Você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que aparecer, você vai ter que conversar, você vai ter que falar sobre o que você faz, porque a cliente não vai bater na sua porta. Da mesma forma que você tem um trabalho bonito, tem 1 milhão de pessoas que têm um trabalho tão bonito quanto você. E tem gente que nem tem um trabalho bonito, tá? Como o seu, mas ela sai na sua frente, simplesmente pelo fato dela se relacionar, dela falar sobre o que ela faz, dela não ter vergonha, dela ter consistência nas postagens dela. Você tem que entender que você tem uma loja e essa loja ela precisa ser aberta todos os dias. Porque você está dentro da avenida mais populosa do mundo. Você está dentro de um shopping, onde as pessoas estão passando o tempo inteiro. Só que quando as pessoas passam na porta da sua loja, a sua loja simplesmente está fechada.
e a loja das outras está aberta. A outra trata o cliente bem. Você pode até olhar para o trabalho dela e pensar, nossa, o meu é muito mais bonito que o dela. E eu vejo que ela sempre tem cliente. A pergunta que você deveria fazer é o porquê que o seu é mais bonito que o dela. Ela tem cliente e você não. Porque ela se desenvolveu em habilidades que você não tem. E uma dessas habilidades, sabe o que que é? Relacionamento, comunicação, tratar bem o cliente. E você também precisa muito, urgentemente, se desenvolver nisso. E as pessoas negligenciam o fato de entender que eu tenho que aprender isso. Gente, ao longo da minha vida eu fiz muitas mentorias, eu fiz muitos investimentos, muito além das minhas habilidades técnicas, porque a habilidade técnica que eu desenvolvi lá atrás, ela foi o primeiro pilar, mas sem as outras habilidades que eu desenvolvi de lá para cá, não seria possível eu estar aqui hoje. Assim como muita gente vai sair do mercado. Por quê? Não é porque tem um trabalho ruim, não. Algumas vão sair porque enganou muita gente. Outras vão sair porque errou em muitas clientes, errou com muitas alunas. E outras simplesmente vão sair, olha que loucura, simplesmente pelo fato de não saber vender o trabalho dela, de não saber se comunicar. Ela é boa profissional, ela tem responsabilidade sobre o cliente, ela tem um espaço legal, mas as habilidades restantes ela não tem. E quem que sustenta o seu negócio? Se você está com a sua loja fechada todos os dias. Ah, Érica, mas eu posso, mesmo assim eu não estou vendendo, tá postando da forma errada. A sua rede social, a nossa rede social, a gente trabalha nela de forma estratégica. Quando você, por exemplo, pensa assim, eu tô me relacionando, não gosto. Isso também é uma grande estratégia de você criar ali uma proximidade e um vínculo com as pessoas. Porque as pessoas do outro lado, a partir do momento que ela se conecta com você, a probabilidade dela comprar de você é muito alta. É muito alta. Isso pode não ser hoje, mas na hora que ela lembrar, ela vai lembrar de você, porque ela gostou de você. E outra coisa, o Instagram não precisa ser aquela coisa assim, nossa, coisa de outro mundo, a coisa mais linda, mais maravilhosa. Não, o Instagram ele tem que ser voltado pro cliente. É com os olhos de cliente que você tem que olhar pro seu Instagram e não com os olhos de outra profissional. Porque o Instagram dela é mais bonito que o meu, mas o Instagram dela é bonito e às vezes nem vende. É lógico, presta atenção aqui, que o Instagram tem que ser atrativo aos olhos de cliente, porque tem muito Instagram que é desorganizado, as fotos são muito ruins, não cuida da pele da cliente, é uma loja com roupa amassada na vitrine, totalmente desorganizada, cheio de banner de propaganda, aquele Instagram feio, fica feio, não vende. Instagram voltado para cliente, ele tem que estar organizado com informações que o cliente gosta e que o cliente busca. Então, assim, o mínimo de cuidado você tem que ter com a sua rede social. Você não tem opção. E o digital, eu sempre falo que ele é maravilhoso. O digital, ele transformou minha vida. Quando eu comecei na micropigmentação, ou melhor, quando eu comecei em salão, eu não tinha essa oportunidade de mostrar as coisas que eu fazia através de uma tela de celular. Sabe o que que era? Panfleto. Sabe o que é você fazer panfleto, sair no sol quente entregando de mão em mão? Já fiz muito isso, muito. Sabe o que que é você ficar ali de frente com o cliente, ouvindo o cliente? Ouça a sua cliente, ela que te fala todas as coisas. Então, assim, eu venho lá da era do panfleto, que era distribuído, eu colocava dentro da caixa de correio, eu não pagava gente para fazer, sabe por quê? Porque tinha grande chance deles jogarem meus panfletos fora. Eu pagar para fazer, pagar alguém para entregar e eles simplesmente jogar fora. Pois eu mesma fazia, toda segunda-feira eu saía, eu fazia oferta. Fazia os panfletos coloridos diferentes. A gente saía nos bairros da região e ia entregando de mão em mão, colocando dentro da caixa de correio. Salão bombava, salão lotava. E eu ainda acredito que isso seja funcional. Só que hoje você não precisa de ter este trabalhão todo porque você simplesmente tem um celular na sua mão, mas você não está usando da forma correta.
E a opção que todos têm agora é aprender a vender, aprender a se comunicar. Porque o aprender a vender não é ser tiradora de pedido. Porque nadar na maré cheia é muito fácil, né? Pegar peixe no rio que tá cheio é muito fácil. Vai lá pescar quando não tem muito peixe. Vai lá nadar quando a água tá baixa ali batendo na bunda. Mas é nessa hora que você aprende a nadar com água na bunda e pescar aonde está com pouco peixe, é que você se desenvolve e aprende. Porque a maioria só aprendeu na maré cheia, não aprendeu a vender não, só aprendeu ir lá e postar um antes e depois, pôr qualquer legenda lá, o número do telefone, link lá na bio e pronto. Gente, isso já era, isso não é de hoje não, isso é de 2 anos atrás. Então, a partir de hoje, começa a fazer as coisas da forma certa. Eu vou disponibilizar para você também, que já está dentro do grupo, uma aula falando sobre posicionamento, tá? Essa aula aqui, eu quis vir com esse tema da venda para mostrar para vocês os pontos, alguns pontos dos quais vocês erram, mas eu quero também falar de posicionamento em rede social, porque muitas pessoas se posicionam de forma totalmente errada. Principalmente imitando a outra, fazendo o que a outra está fazendo, sendo que vocês são pessoas completamente diferentes e com um público completamente diferente. E você que quer receber aula completa minha sobre vendas, eu tenho um curso só de vendas, com mais de 40 aulas passo a passo de tudo que você tem que fazer dentro da sua rede social para o seu Instagram virar uma máquina de venda, para você nem dar conta de tanta gente querendo comprar de você. Tá? Esse curso ele se chama Start em Vendas. Eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo e vou disponibilizar para você dentro do grupo uma aula sobre posicionamento.